No capítulo anterior, há uns 2 domingos atrás aqui, nós pregamos e nós falamos que Jesus, ele abordou 3 práticas que o crente, que o discípulo deveria fazer longe dos holofotes, em secreto. Quem lembra as 3 práticas? Jejum, esmola, dar esmola, jejuar e orar. Se lembram? Agora, Jesus, nesse capítulo, volta a sua atenção não mais para a vida secreta, mas agora ele quer que os seus discípulos deem um testemunho público diante dos homens. E a lógica de Jesus, eu pressuponho que seja que aqueles que vivem em secreto, na presença de Deus, deve testemunhar de forma pública diante dos homens. E aí, buscando uma correta interpretação desta passagem, eu quero fazer à igreja nessa manhã 4 perguntas acerca do seu testemunho diante do mundo. E a primeira pergunta está no verso de número 19. Onde está o nosso tesouro? É claro que Jesus não está aqui nesse texto condenando a riqueza. Quando a riqueza vem como fruto de um trabalho honesto e de um trabalho honroso, ela é bênção de Deus. A própria Bíblia diz que Deus acrescenta a bênção e que com ela não vem dores. A bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta desgosto. Jesus também não está proibindo você de ser uma pessoa previdenciária, de fazer uma previdência para o futuro. A própria Bíblia nos ensina, no livro de Provérbios, através do exemplo das formigas, que nós não devemos ser preguiçosos, devemos fazer como as formigas que trabalham exaustamente no verão, para ficarem abastecidas no inverno. Então, ao dizer não acumuleis, o que Jesus está condenando é a idolatria pelo acúmulo. O que Jesus está condenando é a ganância desmedida, é a avareza mesquinha. O crente, a comunidade de fé, é uma igreja que reparte. Ou seja, nós ajuntamos tesouro no céu quando nós aprendemos a repartir os tesouros terrestres. Então, o crente é alguém que usa dos seus tesouros para investir no reino terrestre de Deus, para ajudar o pobre e o necessitado, a viúva, o órfão. Quando a igreja
promove, quando o crente é um promotor da causa do Evangelho, do socorro aos necessitados, então nós podemos dizer que nós estamos fazendo acúmulos no céu, como disse Jesus. Nesse sentido, a explicação de Jesus no verso 21, quando ele diz assim: porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Qual é a explicação que Jesus dá? Qual é o desfecho que ele dá? É que o nosso tesouro arrasta o nosso coração. Aquilo que se torna tesouro na minha vida e no meu coração acaba se tornando uma idolatria. Então, a primeira preocupação que nós devemos ter diante do nosso testemunho ao mundo é assim: quando as pessoas do mundo nos olham, qual espécie de tesouro que eles enxergam na gente? Quando as pessoas que não conhecem o Evangelho olham para você, qual é o discernimento que vem sobre eles acerca de como você lida com os recursos e tesouros que Deus colocou na tua mão? Porque se eu for uma pessoa gananciosa, avarenta, mesquinha, idólatra de dinheiro, de bens, de posse, de patrimônios, de recurso, eu estarei dando uma imagem de que o meu tesouro não é os tesouros do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia é carregada de exemplos de homens milionários que tinham o coração no Evangelho, que fizeram muito pela causa do Evangelho. Da mesma forma que a Bíblia também é repleta de exemplos de pessoas avarentas. O próprio Senhor Jesus teve um discípulo que não tutobeou e o comercializou por 30 moedas de prata. Era o valor que era pago para um escravo. Esse foi o valor que Judas deu para a sua mercadoria. Segundo lugar, segunda pergunta que o texto nos faz nessa manhã: como são os nossos olhos? Porque a Bíblia diz que os nossos olhos são o farol do nosso corpo, são a lâmpada do corpo. Ou seja, eles podem facilmente nos derrubar. E a explicação de Jesus é clara. Ele diz assim: se os teus olhos forem bons, qual é o resultado disso? Teu corpo será luminoso, teu corpo terá vida, teu corpo terá saúde, teu corpo terá brilho. De modo que, se os teus olhos forem maus, entenda a expressão olhos maus como olhos cheios de cobiça, olhos gananciosos, olhos principalmente que desejam maliciosamente o que é do outro para o seu bel prazer, Jesus acentua que se os nossos olhos forem assim, todo o nosso
corpo estará em trevas. Então a pergunta que eu faço à igreja nessa manhã é: quando as pessoas do mundo nos olham e nos observam, que tipo de olhos que eles veem em nós? Olhos cheios de impureza? Olhos cheios de lascívia? Olhos cheios de cobiça? Porque assim eram os fariseus. Os fariseus andavam em trevas, eram cercados por escuridão, tinham olhos, mas não tinham luz. Era cego guiando cego. Então, o testemunho que o crente dá para o mundo diz muito acerca de como nós olhamos, enxergamos as coisas. Numa sociedade onde os olhos são ávidos por adultério, por cobiça, por traição, a igreja não pode embarcar nessa, o crente tem que se afastar disso. Seja você homem, seja você mulher, muito cuidado com o que você vê. Muito cuidado com os seus olhos quando permeiam páginas na internet. Quando o seu esposo não está perto de você, quando a sua esposa não está perto de você. Então Jesus está nos fazendo refletir essa manhã. Onde está o teu tesouro? Como estão os seus olhos? A terceira pergunta que o texto faz: a quem você serve como Senhor? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, Jesus está dizendo que o dinheiro não é neutro. Jesus chama as riquezas não de moedas, mas ele chama de uma entidade chamada Mamon. Porque ninguém pode servir a Deus e às riquezas, a Mamon. Há algumas versões que falam o nome dessa entidade. As riquezas são abordadas por Jesus com status de divindade. E por ser uma entidade, as riquezas têm o poder de subjugar as pessoas. As riquezas têm o poder de tornar as pessoas escravas. Por isso, meus irmãos, que o dinheiro pode deixar de ser uma bênção para se tornar um carrasco na vida das pessoas. Todos nós sabemos que o dinheiro exige dedicação exclusiva dos seus súditos. Então, para Jesus, nem as riquezas e nem Deus aceitam devoção parcial. Ele é categórico: não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, não tem devoção parcial. A devoção é integral. Ou se integra a Deus, ou se entrega às riquezas. A lógica de Jesus é simples. Quem serve a Deus não pode viver debaixo do jugo de Mamon.
E quem é escravo de Mamon não pode ser um servo de Deus. Ponto. Então, a quem nós servimos? Quem é o Senhor da nossa vida? Você foi chamado por Deus. Sobre sua vida foi feita uma promessa. Você entregou a sua vida a Jesus. Infelizmente, há pessoas que por se entregarem a Jesus começam a ficar muito abastados, ricos, começam a adquirir patrimônios, empresas, e começam a subir o patamar, e esquece do Evangelho, esquece de Jesus, vive em função dos seus patrimônios, da manutenção dos seus patrimônios, vive em função das suas prioridades, da sua agenda, e a igreja, o Evangelho, a obra de Cristo, a evangelização, infelizmente, caducam na vida dessa pessoa. Mas o texto está me perguntando hoje, a quem eu devo servir como meu Senhor? Isso diz muito acerca do meu testemunho na sociedade. Quando eles olham para mim, quando os nossos parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho olham para nós, quem eles encontram? Qual é o discernimento que eles têm? Quem nós estamos servindo? Eles nos rotulam como o quê? Discípulos de Mamon ou discípulos de Jesus? Então, até aqui foram 3 perguntas que Jesus está fazendo para os seus ouvintes. Aonde está o seu tesouro? Como estão os seus olhos? E a quem você serve como Senhor? Irmãos, não há como compatibilizar, ou não é essa palavra que eu queria usar, me fugiu a palavra. Também não é compactuar. Não há como a gente segmentar a nossa vida e dizer assim, não, eu só vou servir a Jesus no domingo, no culto da igreja. Ou alguns dias. Irmãos, nós não temos como fazer essa divisão. Nós temos que servir a Deus em todos os ambientes que nós estamos frequentando, com todas as pessoas que nós nos relacionamos. Isso não quer dizer que você tem que ser aquele cara chato do serviço, que você vai ser inoportuno, vai querer evangelizar numa hora que o cara está trabalhando. Não é isso que eu estou falando. Mas na empresa, na faculdade, no bairro, na família, nos seus parentes, todos precisam ver a quem nós servimos como Senhor. Então, digamos que você mora numa rua, e alguém naquela rua está desesperadamente procurando alguém para dar uma palavra de consolo, fazer uma oração. Se essa pessoa chegar na sua rua e perguntar, alguém aqui conhece um servo de Deus, uma serva de Deus aqui, que poderia orar por mim? A sua casa seria indicada. O seu nome seria citado? Ou a pessoa fala, olha, realmente eu não conheço nenhum crente aqui nessa rua. Vai para a rua de trás, lá que ali tem uns bons ali, aqui não tem nenhum.
Então, assim, o testemunho que nós damos é esse, meus irmãos. Tem a ver com o tesouro, tem a ver com os olhos e tem a ver com servidão. E a quarta pergunta é uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Você é uma pessoa ansiosa? Olha, eu dei aqui 3 opções no culto das 9. Primeira opção, responde. Você é ansioso? Segunda opção, você é igual o Dimas? Terceira opção, todas as alternativas estão corretas. Porque se você é do tipo de pessoa, que nem o Érico, por exemplo, que fica roendo as unhas, fica antecipando os problemas. Ele roe a unha mesmo, pode olhar lá e conferir. Eu sei disso porque eu sei tudo da vida dele. Sei até que ele toma 3 litros de Coca-Cola por semana. Você é do tipo de pessoa que fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, onde você vai morar, onde você vai trabalhar, onde os teus filhos vão estudar. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Ansiedade é o mal do século. Ansiedade atinge homens e mulheres, jovens e adultos, doutores e analfabetos. Ansiedade atinge crente e ateu. Um dos remédios mais vendidos nas drogarias é para tratar a crise de ansiedade, crise do pânico. Jesus fala aqui nesse texto que nós não devemos ser ansiosos, que isso é um péssimo testemunho para a comunidade. E quem não for ansioso aqui, que atire a primeira pedra. E eu quero falar aqui sobre 4 evidências da ansiedade apontadas por Jesus. A primeira delas, verso 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? A palavra ansiedade vem de um antigo termo bíblico que significa estrangulamento. Ansiedade é estrangular. Por isso que a ansiedade ela é destrutiva. Por quê? Porque a ansiedade me faz perder o sono e perder a esperança e a confiança na providência de Deus. Ora, ansiedade não é desprezar as necessidades do nosso corpo. O próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é dar no futuro, é dado hoje. Onde começa a ansiedade, igreja, termina a fé. Uma pessoa muito ansiosa pode estar demonstrando que a sua fé está
sendo abalada. Então, a primeira coisa aqui é que a ansiedade ela é destrutiva. A segunda coisa, verso 26, é que a ansiedade ela pode ser enganadora. Por quê? Porque ela tem o poder de criar um problema que não existe. Vamos dar um exemplo disso? Os discípulos, quando olharam para Jesus, Jesus vindo na tempestade socorrê-los, qual foi a percepção dos discípulos? O que eles enxergaram? O medo. Eles associaram Jesus a um fantasma. Então, Jesus estava andando sobre as águas, vindo para socorrê-los, e eles com medo pensaram que aquilo era um fantasma. Ou seja, a ansiedade, ela nos engana, meus irmãos, ela é enganadora. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam, contudo, o nosso Pai Celeste a sustenta. Ora, estatisticamente falando, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vai acontecer. Ou seja, nós sofremos desnecessariamente. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade em resolvê-los. Por isso que a ansiedade, ela tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus, de fixar os nossos olhos nas circunstâncias. De modo que a ansiedade é um ato de incredulidade, falta de confiança em Deus, porque se Ele cuida da ave do céu, Jesus conclui o versículo 26 dizendo: e quanto mais vale vocês do que as aves? Se eu cuido de uma ave, de um pardalzinho, cuido até de um urubu, que se alimenta de carniça, não cuidarei de vocês? Pare de dar mau testemunho para o mundo. Pare de ficar duvidando do caráter de Deus, da providência de Deus, do socorro de Deus, da provisão de Deus. Terceiro, ansiedade é enganadora, é destrutiva, mas ela também é inútil, porque a preocupação, segundo Jesus, em vez de alongar a vida, ela pode muito bem encurtá-la. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um aninho a mais de vida no curso da sua história? Não dá. A ansiedade nos mata aos poucos. Ela rouba as nossas forças, ela rouba os nossos sonhos, ela mina a nossa saúde, ela enfraquece a nossa fé e ela nos empurra para uma vida anticristã. Por isso que a ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje
por causa do medo do amanhã. Irmãos, eu não preciso ser nenhum profeta para discernir que há pessoas aqui hoje que estão me ouvindo, seja presencial ou pela internet, que estão preocupadas com o resultado do exame, estão preocupadas com o emprego, com a saúde, estão preocupados com o namoro, se vai dar certo ou não, estão preocupadas com o dinheiro, estão preocupados com o casamento, estão preocupados com os investimentos que você andou fazendo, estão preocupados com os filhos, estão preocupados com a saúde dos pais, que os pais já estão idosos. Segundo Jesus, nós precisamos viver um dia de cada vez, planejando sim o futuro, mas não ficando ansioso por causa dele. Preocupar-nos com o amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Porque se alguma coisa nos rouba as forças hoje, isso nos deixará mais enfraquecido para o amanhã. Então a ansiedade, ela é destrutiva, ela é um péssimo testemunho porque ela é enganadora e ela é inútil. E no versículo de número 28, ela também é cega, porque ela não nos deixa ver a providência de Deus com a sua criação. Ora, por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Por que vocês não consideram como crescem os lírios do campo? Porque eles também não trabalham. Mas eu vos afirmo que nem mesmo o Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão elegantemente como um líriozinho do campo que eu cuido. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, meu Deus, que existe hoje e que amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, meus queridos, não vos inquietais. Não deixe a ansiedade cegar você pelo que você come, ou pelo que você bebe, ou pelo que você veste. Porque a ansiedade, ela é incompatível com a fé cristã. A ansiedade nos assemelha aos pagãos. Os pagãos são assim. Quando ficamos ansiosos, como diz Jesus, com o que comer, com o que vestir, ou coisas semelhantes, passamos a viver como os incrédulos. E isso é uma contradição. Contudo, Jesus nos dá 3 remédios para vencer a ansiedade. Vamos olhar no texto e vamos ver os remédios que Jesus dá para mim e para você nessa manhã. Primeiro remédio, verso 32. Nós vencemos a ansiedade quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai. E por ser o nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades.
Então, o primeiro remédio, fé. A fé é o antídoto para a ansiedade. Porque são os pagãos, os gentios, que procuram se preocupar com o vestimento, com a bebida, com a comida, com todas essas coisas. Mas o nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos destas coisas. E se Ele sabe, oh aleluia. Se Ele sabe as minhas necessidades, então eu começo a olhar as minhas necessidades sob a perspectiva de Deus. E aí na minha mente, Deus gera paz. Estou em paz. Porque eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Quando alimento o meu sentimento com a verdade de que Deus conhece e supre todas as minhas necessidades, então a paz de Deus guarda o meu coração. Eu já contei aqui o testemunho para vocês da primeira oferta para nós construirmos essa igreja. Tem muita gente nova, é bom contar de novo, né? Quando nós pegamos a chave aqui desse terreno, aqui era um galpão, era uma oficina mecânica. Então, as paredes, tudo cheio de óleo, né? O cara fazia muita manutenção de caminhão, ônibus, essas coisas. Então, aqui era um lugar assim bem... E o terreno era todo... Tinha os diversos níveis, tinha uns 3 níveis aqui o terreno. Eu precisava, a primeira ação que eu precisei fazer aqui foi nivelar esse terreno, deixar ele nivelado, porque nós iríamos fazer a igreja onde era o estacionamento. Hoje, a igreja, durante 5 anos, ficou ali no estacionamento. Fechamos com uma lona, e era o que tinha para hoje. Eu lembro que eu peguei a chave, eu vim aqui e sentei aqui no chão. E eu lembro que eu pus a mão assim na cabeça e falei, Senhor, como que eu vou fazer a terraplenagem desse terreno? Eu tinha feito um orçamento, o cara tinha me pedido 11 mil reais na época, isso há 10 anos atrás, 12 anos, nem sei quanto tempo faz. Talvez hoje seria o quê? Equivalente a 50 mil reais, alguma coisa assim. Ou até mais, né? E eu lembro que eu falei, Senhor, a gente ainda pagava aluguel lá na galeria. Pagávamos 6 mil reais de aluguel lá. E pagávamos 6 mil de prestação do terreno. Era 12 mil reais. E a gente não tinha fluxo financeiro para isso. Aí o incrédulo, ao invés de orar, baixei a cabeça e fiquei murmurando, meu Deus do céu, não vai, puxa vida. Aí daqui a pouco, o irmão passou lá do outro lado da rua, buzinando, fazendo assim para mim, espera aí pastor, pera, vai embora não miserável, fica aí incrédulo que eu estou chegando. E aí o irmão fez a curva, voltou, falou, pastor, o que você está fazendo aí sentado? Eu falei, eu estou aqui vendo algumas coisas e tal. Pastor, eu não sei porquê. Eu estava passando do outro lado da avenida e Deus falou no meu coração que era para mim vir aqui e te dar esse cheque. O que você vai fazer com ele eu não sei. Quando eu abri o envelope, peguei o cheque, 11 mil reais, o valor da terraplenagem. Toma, cego. Aprenda a confiar em Deus. O Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades.
É o Pai que sabe. Ora, é fácil a gente falar isso num contexto de que está tudo bem, está tudo legal, está tudo numa nice, não é? Eu quero ver na hora da tempestade, do aperto, na hora do beliscão, na hora da angústia, da aflição, na hora que você está jogado lá embaixo, na hora que o casamento está ruindo, na hora que você vê um filho perdido no mundo, na hora que você vê... Aí eu quero ver. Então, como é que nós vencemos a ansiedade? Fé é o antídoto. Como é que vence, pastor? Entenda que Deus conhece todas as suas necessidades. A Bíblia não fala de alguma delas, a Bíblia fala todas elas. Até necessidade que você nem pensa que tem, que vai ter ainda no futuro, Deus já sabe. Segundo, verso 33. Vencemos a ansiedade quando nós sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, o resultado é que Ele cuida das nossas necessidades. Buscai, aqui nós temos uma ordem. Qual é a ordem? Buscai em primeiro lugar o governo de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus. Essa é a ordem. E a promessa? Qual é a promessa se cumprir essa ordem? Nos serão acrescentadas. Então, a ordem é buscar. A promessa é acrescentar. É Deus e não você que deve ocupar o topo da sua agenda. Pega a tua agendinha aí, minha irmã, e bota debaixo da agenda de Deus. Tua agenda não é idolatrar filho, não é idolatrar marido, não é idolatrar casa, limpeza. Você, homem, macho, machucado, miserável. Como diz Davi, teu vermezinho de Jacó. A tua agenda não é workaholic, só quer trabalhar, só quer ganhar dinheiro, só quer acumular, só quer... Pensa que, agora eu vou poder dar um carro melhor para minha mulher, agora eu vou poder dar um... Cara, se puder dar um carro melhor, dê até 2. Mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Se sobrar tempo, recurso, saúde, dinheiro e tal, aí tudo bem. A promessa é quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Aí, meu irmão, você vê, né? Aquela ofertinha do irmão lá, de 11 mil, abriu o caminho, a porteira passou. Aí Deus falou, tá bom assim ou você quer mais? Agora eu vou mandar recurso para o bloco, para o cimento, para a concreteira. Agora eu vou mandar recurso para o piso, para a tinta, para a massa corrida. Irmãos, eu nunca vou esquecer, um dia nós estávamos aqui, foi uma das poucas vezes que eu vi o Hugo alegre na igreja, que o Hugo só se alegra quando cai dinheiro na conta da igreja. Tesoureiro. É uma coisa assim que eu já tentei orar. O Hugo chegou todo feliz, falou, Dimas, nós recebemos 50 latas de massa corrida doadas. Falei, nossa, Hugo, quem foi a pessoa que doou para nós ficar amigo dela? O Hugo falou assim, foi o depósito Nikon. Falei, rapaz, o dono lá é crente? Não, não é crente não, mas tem uma irmã que trabalha lá, só comentou com ele. Ele falou, não, vou mandar 50 latas para a igreja. Não é benção, irmãos? O ímpio mandando recurso para a igreja. O crente mandando recurso para a igreja. Eu falo com letras garrafais. Todas as coisas te serão acrescentadas.
Olha, é para aplaudir mesmo a Jesus, porque se nós não olharmos para a vida da perspectiva de Deus, nós vamos ser infelizes, nós vamos ficar preocupados, nós vamos achar que vai faltar o pão, que vai faltar a roupa, que vai faltar a bebida, que vai faltar a escola do filho, que vai faltar nada. Nós somos uma comunidade de fé, nós somos leais ao Senhor. Você é leal ao Senhor, o Senhor prometeu te honrar. E terceiro remédio, verso 34. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Porque o texto diz, Jesus diz, não vos inquieteis com o dia do amanhã. É como se Jesus estivesse falando para você hoje, olha, não tente administrar o teu futuro. É Jesus que faz a gestão do nosso futuro. Talvez no futuro você não vai estar nem morando mais em São Paulo. Talvez Deus vai te levar para um outro lugar. Talvez no futuro você nem vai estar mais trabalhando nessa empresa. Você já vai ter a tua empresa, a tua MEI. É MEI ou é MEI? MEI, né? Vai pagar teu imposto com prazer. 11%, DARF. Todo mês, ó pastor, as DARF aqui, ó. Feliz da vida. Talvez no futuro, você vai estar realizando coisas que você fala assim, meu Deus, jamais eu imaginei que Deus me levaria para Pedro Juan Cabaleiro, Ponta Porã, Cidade del Leste. Hein, Érico? Seu sonho, né? De consumo. Shopping China. Delícia, né? Cheio de perfume na volta, orando a Deus ainda, Senhor, que nenhuma polícia rodoviária me pare na estrada. Eu e o Érico, nós estamos numa empreitada dessa, vocês orem por nós aí, viu? Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós hoje. Aleluia! Esse é o testemunho que nós devemos dar ao mundo. Você vai sair daqui hoje. Você não vai sair daqui hoje assim, ai meu Deus, estou preocupado. Saia daqui hoje com fé. Amém? Com fé. Irmãos, quer comais, quer bebais, vamos acrescentar uma coisa aqui. Quer casais, quer criais filhos, quer o que mais? Me fala aí. O que, Elias? Quer viajar, quer façais qualquer outra coisa. O que está escrito na palavra? Façais tudo para quem? Para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, eu entendo o seguinte, a minha teologia é o seguinte, se é para a glória de Deus, não falta recurso, se é para a glória de Deus, não falta dinheiro, se é para a glória de Deus, não falta provisão, se é para a glória de Deus, não falta caminhos, se é para a glória de Deus, não falta nada. Não falta nada. Se é para a glória de Deus, não falta provações. Se é para a glória de Deus, não falta tribulações, não falta aflições, não vai nos faltar nada, mas Deus vai ser glorificado em tudo. Deus vai ser glorificado em tudo. Pastor, é esse emprego que eu quero.
Pastor, eu estou de olho numa moça na igreja. Pastor do céu, a moça é bonita. Pastor, eu quero ter a sorte que o Wagner teve, pastor. Casar com mulher bonita, pastor, ora por mim. Às vezes a gente ora. Deus fala, vai te catar, rapaz. Toma a sua linha. Né? Eu estou falando do Wagner aqui, do intérprete, viu, irmãos? Vou chamar aqui o louvor.